Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai ahn, mergulhar de cabeça numa palavra que usamos o tempo todo, mas que, se a gente parar para pensar, talvez a gente não entenda tão bem. Imaginação. Parece simples, né? É aquela coisa que, sei lá, acontece na nossa cabeça. Mas e se a própria ideia do que é imaginar não for a mesma em todo lugar? Uhum. E se a forma como uma cultura inteira entende a imaginação acabar moldando tudo? Tipo, desde a arte até a moralidade dessa cultura. Exatamente. Essa é a provocação central da nossa fonte de hoje. É a transcrição de uma entrevista com o professor Christopher Reeves, que é um especialista em literatura japonesa, lá da Universidade Waseda. O título já diz muito: Imaginação e Moralidade, uma perspectiva comparativa. Sim. Então, a nossa missão aqui é usar essa conversa para, de certa forma, desmontar o nosso próprio conceito de imaginação e ver que outras possibilidades existem por aí. Exato. O professor Reeves já começa com as perguntas, assim, bem diretas, que meio que dão o tom de tudo. Já começa forte, né? Muito. Tipo, a imaginação é uma coisa só, universal, igual para um poeta do Japão no século XII e um programador do Vale do Silício hoje. Pois é. Ou será que o jeito que a gente imagina muda? E mais importante, quem tem a chance de imaginar? E que vozes? Que vozes são ouvidas ou, Ou totalmente silenciadas nesse processo. exato, silenciadas? E essa primeira pergunta já contém a ideia mais importante de toda análise, eu acho. Qual seria? O professor Reeves argumenta que a questão não é se a nossa capacidade biológica de imaginar muda. O cérebro humano é basicamente o mesmo, né? Certo. A grande sacada dele é que o que muda, e muda assim radicalmente, é a forma como nós imaginamos a imaginação. Peraí, como assim? Imaginar a imaginação? Parece um trava-línguas, Parece um pouco. mas pense assim, todos nós temos o mesmo hardware cerebral para a imaginação. Só que cada cultura instala um software diferente. Ah, boa analogia. É um programa que diz pra gente o que é a imaginação, para que ela serve, como se usa e o que ela significa. A gente não nasce com uma ideia pronta do que é imaginar. A gente aprende essa ideia do mundo ao nosso redor. Entendi. É o modelo mental que a gente usa. E eu imagino que o modelo que a gente mais conhece, pelo menos aqui no Ocidente, tem uma origem bem específica, certo? Tem? E ele aponta exatamente para ela, o romantismo europeu. Ali nos séculos XVIII e XIX, Uhum. foi ali que se cristalizou a ideia do gênio criativo solitário. Sabe aquela imagem? O artista sofrendo no sótão, isolado do mundo, Totalmente. e de repente tem uma epifania, uma centelha divina e tiram uma obra-prima de dentro do seu sofrimento. Isso. Essa imagem. Essa é uma imaginação da imaginação muito, muito poderosa. É um meme, como o próprio professor descreve. Um meme. É, que se espalhou pelo mundo e ficou tão dominante que a gente passou a achar que essa é a única forma. A forma verdadeira de como a criatividade funciona. Só que é só um modelo, um software cultural. Certo. Então temos esse modelo ocidental do gênio solitário, mas, obviamente, essa não é a história toda. Não mesmo. E aí que a análise dele nos leva para o Japão, e a perspectiva que ele apresenta nossa, parece ser o oposto completo disso. É o oposto. E é aqui que a análise fica fascinante, porque ele estudou 12 séculos de fontes japonesas. 12 séculos é muito tempo. É um período impressionante. E ele mostra que, na tradição japonesa, o ato de imaginar raramente é descrito como algo solitário ou puramente interno. E como é descrito, então? A descrição que mais aparece é a de uma comunicação de mentes, uma troca. Comunicação. Mas comunicação com quem? Se eu tô aqui agora imaginando uma história, eu tô sozinha, com os meus pensamentos. Como isso pode ser uma troca? Essa é a quebra de paradigma. A fonte explica que essa troca não precisa ser com alguém que está fisicamente presente. Ah, Pode ser uma comunicação com os que já morreram, com figuras do passado, com a tradição, com espíritos, ou até com pessoas que ainda nem nasceram. nossa, A imaginação, nesse modelo, não é um cofre dentro da sua mente. É mais como um portal,
um canal de diálogo com o mundo visível e o invisível. Uau! Isso muda tudo. Quer dizer, então um poeta japonês de séculos atrás, ao escrever um poema, ele não sentiria que estava criando algo do nada, a partir do zero? Precisamente. Ele se veria como alguém que está entrando numa conversa que já existe há séculos. Que incrível! O professor até cita tradições como o Renga, que é a poesia colaborativa. Como funciona? Um poeta escreve uma estrofe e o próximo tem que continuar. Mas não com a sua própria ideia genial. Ele tem que responder à estrofe anterior. O ato criativo é, por definição, uma resposta, um diálogo. A originalidade, então, não está em inventar algo do zero. Exato. Está em dar a sua contribuição única para essa conversa que nunca acaba. A criatividade deixa de ser um monólogo e passa a ser, de fato, um diálogo. E saber que essa visão está presente em 1.200 anos de textos, isso dá uma força enorme para o argumento dele. Pois é. Não é uma modinha, né? É algo muito profundo na cultura. Sim. E mostra que o nosso modelo do gênio solitário, na verdade, talvez seja a exceção histórica, e não a regra. Ok. Mas como alguém chega a essa conclusão? Digo, como o professor Reeves consegue enxergar esses modelos diferentes? Parece que a gente está tão imerso no nosso próprio software que é quase impossível ver as coisas de outra forma. Ele mesmo fala sobre isso na entrevista. Ele diz que o segredo é, literalmente, sair do contexto cultural ao qual se está acostumado. Certo? Para ele, a chave foi trabalhar fluentemente com mais de um idioma e, o que é crucial, em diferentes períodos históricos. Ele compara o Japão pré-moderno com o moderno, o Japão com o Ocidente. É esse cruzamento que permite ver os programas rodando por baixo. Exato. É como se você só percebesse a água em que está nadando quando coloca a cabeça para fora. É uma ótima analogia. E é por isso que ele insiste que esse não é só um exercício intelectual para acadêmicos. As consequências de fazer isso, de se permitir ver outros modelos, são profundas. E aqui a gente chega numa das frases mais fortes da entrevista. Ele diz que permitir-se reconceitualizar a imaginação também nos permite reimaginar o que significa ser um ser humano. Reimaginar o que significa ser um ser humano. Essa é uma afirmação muito poderosa. E imagino que é aqui que entra a parte da moralidade do título da entrevista. É aqui mesmo. Qual é essa conexão entre a nossa ideia de imaginação e a nossa moral? A conexão é direta. Pense bem. Se a sua cultura te ensina que o ato mais sublime da mente humana, a imaginação, a criatividade, é um ato fundamentalmente individual, solitário, interno. O que isso diz sobre o que é mais valioso na experiência humana? Diz que o indivíduo é o centro de tudo. Exato. O indivíduo é a unidade central. A sua moral, os seus direitos, suas responsabilidades. Tudo vai girar em torno desse eu soberano. E a alternativa japonesa da imaginação como, aspas, comunicação, levaria para uma moralidade diferente. Completamente diferente. Se a sua concepção de imaginação é a de uma troca, de uma conversa com o passado, com a comunidade, então a sua identidade não é tão autocontida. Você se vê como parte de uma rede. Parte de uma rede, de um fluxo. Sua responsabilidade não é só com você, mas com a conversa maior da qual você faz parte. A moralidade se torna relacional, comunitária. Entendi. Então entender outras imaginações da imaginação se torna de repente um esforço moral. Porque nos força a questionar a base da nossa própria visão de mundo. Questionar se o individualismo é mesmo o único caminho possível. É isso. Obriga a gente a reconhecer que existem outras formas perfeitamente válidas de ser, de criar, de se conectar. A entrevista sugere que a gente pensa que tem uma ideia muito clara do que é ser humano. Mas talvez essa concepção seja muito mais frágil e culturalmente específica do que a gente admite. E se a base da nossa moralidade está ligada a isso? Aí, entender outras culturas não é só sobre curiosidade, é sobre expandir nosso próprio universo moral. Então, essa análise nos deixa com essa ideia muito potente.
Repensar a imaginação não é um passatempo filosófico. É uma ferramenta para repensar a própria humanidade, o nosso lugar no mundo. Exato. E para fechar, a fonte nos deixa com um último pensamento, sabe? Uma semente para reflexão que amarra tudo. Uhum. O professor menciona que, em qualquer cultura, o ato de imaginar e a forma como se fala sobre ele acaba amplificando certas vozes. Enquanto outras São sufocadas, descartadas, deixadas de lado, não registradas na história da nação. Isso me leva a uma última pergunta que fica martelando na cabeça depois de ler essa entrevista. Que seria? Se a nossa concepção de imaginação que predomina, a do gênio individual, valoriza tanto esse tipo específico de ato criativo, o individualista, o interno, a ruptura genial, Sim. que tipos de vozes, de histórias e de formas de conexão à nossa própria cultura pode estar, sem nem perceber, silenciando? Nossa, Que tipo de criatividade, talvez mais colaborativa, mais comunitária, mais em diálogo com a tradição, que a gente pode estar deixando de registrar na nossa própria história simplesmente porque o nosso software não a reconhece como imaginação de verdade?